Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Janela de Justiça. Este programa que inicia hoje vai sim invadir a sua tela, a sua plataforma, de segunda a sexta-feira para trazer os principais casos, aqueles que exigem justiça, os casos de violação de direitos humanos. Mas também vamos ter um espaço aqui para olhar para casos separados e um deles é o que vamos olhar hoje, que é o caso do assassinato brutal do professor Etelvino Benedito, onde hoje estaremos aqui com a NAPRO, mas também com o olhar legal. Este programa também vai trazer aquilo que é um pouco do trabalho desenvolvido pelo Centro para a Democracia e Direitos Humanos. Já está no ar o Janela de Justiça. E vamos começar, sim, por um caso que há 2 anos permanece em silêncio. Um silêncio ensurdecedor. A Associação dos Professores está aqui, vai falar do caso do assassinato de Etelvino Manuel Benedito, mas também vamos olhar para os desafios desta classe atualmente, principalmente numa época sensível, que é a época dos exames. Há tanta coisa que está a virar notícia durante esta fase. Vamos confirmar aqui alguns aspectos, como também a presença dos militares no controle dos exames. É verdade, é verídico ou não? Tudo terá espaço aqui para sabermos se é verdade ou não. Mas você sabe que pode partilhar, por favor. Este programa, estamos em direto. Eu quero acompanhar os vossos comentários, quero acompanhar os vossos feedbacks. Coloquem os vossos casos, os casos parados, mal parados, que vocês gostariam de ver aqui, qualquer atualização. Ou se você também estiver a passar por um caso, este programa terá espaço. Queremos apenas exigir justiça. Passo a cumprimentar os meus convidados, aliás, a apresentar, não só estarei aqui com 3 convidados, que já bem passo a apresentar, estou aqui com o secretário do Conselho Fiscal da NAPRO, Carlos Morrate. Muito boa tarde, caro secretário. Muito obrigado. Pode cumprimentar os nossos internautas. Sim. Muito obrigado. Saúdo aos internautas que nos acompanham neste momento. Estamos aqui para falar daquilo que é a vida do professor. Certo, muito obrigada. Passo a cumprimentar também o presidente do Conselho Fiscal, o Dr. Bernardo Silva. Doutor, muito boa tarde. Muito boa tarde. Bom, estamos aqui para falarmos do dia a dia dos professores. Então, esperamos exatamente dar o nosso contributo e explicarmos ao detalhe aquilo que apoquenta os professores. Muito obrigado. Nos é muito interesse saber como é que tem sido o dia a dia dos professores. Vou cumprimentar também agora Márcia Massossota, minha querida colega, oficial de Direitos Humanos, jurista e ativista do CDD, que tem acompanhado a organização, que tem acompanhado e pressionado neste caso. Márcia, muito boa tarde. Muito boa tarde a todos que nos assistem. Vamos juntos analisar este caso, que já passam 2 anos sem justiça. Portanto, estaremos juntos. Obrigada. É verdade, 2 anos sem justiça, mas o CDD continua a dar visibilidade a este caso, pois não só focamos nos casos atuais, mas aqueles que merecem atenção e até agora não têm uma resposta. Também quem está aqui conosco, mas de forma online, é o vice-presidente da Associação dos Professores, que passo a cumprimentar o Sr. Dr. Marcos Molina. Boa tarde, Sr. Marcos. Boa tarde. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado, nós também. Certo. Vamos iniciar com este caso Etelvino Dias. Claro que queremos saber do dia a dia dos professores, mas vamos voltar para o passado, para o dia 2 de dezembro, que marcou, sem dúvidas, não só a vida da família de Etelvino, mas também da classe, da vossa classe, não é? Dos professores, porque foi, sem dúvidas, um momento para refletir. Afinal, é um perigo ser professor em Moçambique. O professor Etelvino Dias foi morto, para quem não sabe, para quem ainda não tem tempo de pesquisar, está ligado a este canal. O professor Etelvino Dias foi morto no dia 2 de dezembro, há 2 anos atrás. Vamos olhar para este caso, onde ele foi encontrado morto depois de denunciar um esquema de descontos ilegais aplicados aos professores. Vamos começar. Ainda continua este esquema de descontos ilegais que o professor denunciou?
Eu acredito que sim. Se nós formos a ver, em certos distritos, digamos, distrito da Maganja, Mocuba, assim como o distrito de Milães, este assunto de descontos ilegais continua. Porque se estivesse sido estancado pelo governo do dia, já não haveria tanto alarido assim em termos de paralisação das aulas. Isso continua, não é uma coisa que mesmo até o governo central sabe disso. Só que estamos numa situação em que o próprio Estado e os membros do governo, mesmo sabendo, preferem ficar em silêncio. Preferem ficar em silêncio. Mas o assunto é real. É real mesmo. Porque eu não acredito que um governo que está a dirigir um Estado como Moçambique, ciente das dificuldades que o professor enfrenta no terreno, e ainda com o assunto do Elvino Dias, que aconteceu, nos moldes que aconteceu, até a esta data, não terem sido encontrados os reais culpados. Eu até iria mais longe. Sabe, isso aqui é um esquema montado. É um esquema montado que beneficia desde ao nível do distrito até a província. Não sei se chega até a nação, mas eu acho que o Itelvino, sendo um indivíduo que foi professor, admitido no aparelho do Estado, sendo quadro do aparelho do Estado, na situação em que ele perdeu a vida, era do interesse do Estado esclarecer este assunto, de modo a dissipar qualquer ligação com quem é de direito, no caso, os serviços distritais. Porque, segundo aquelas gravações, aquelas mensagens encontradas exatamente no que na altura acabaram sendo do conhecimento de todos, acredito que havia provas claras para serem encontrados os culpados. Mas se até agora ninguém foi culpabilizado e não se esclareceu a questão dos descontos, então isto mostra aqui que há, digamos, gatos. Certo. Sim. Concorda também com este posicionamento e também compartilha como o assassinato do professor Itelvino afetou a classe docente no país? Muito obrigado. Não, tem que estar assim? Ok, Sim. muito obrigado. Primeiro dizer que a ANAPRO chora Elvino Dias. Professor Telvino. Sim. Desculpa. A ANAPRO chora o professor Telvino e, de facto, a situação em que o professor Telvino morreu é bastante lastimável. Mesmo nós que ficamos, ainda continuamos com a mesma luta, é uma luta que a gente faz com muito medo. Mas não devemos nos abalar pelo medo, devemos dar continuidade a esta luta, denunciando os casos de corrupção, expondo as atrocidades que vão sendo cometidas por aquela pessoa que nós achamos que devia nos defender, mas em contrapartida é a mesma pessoa que nada faz para proteger o professor. Ora, vejamos, descontos ainda continuam e o próprio Estado, até certo ponto, acaba também fazendo esses descontos sem dar o devido tratamento, porque, por exemplo, os funcionários, os professores todos são descontados assistência médica medicamentosa, subsídio funeral, por exemplo, e que o Estado devia fazer essa assistência médica, mas, infelizmente, os professores não têm tido. Subsídio funeral, se o funcionário perde um seu familiar, chega a levar 2 anos para ter aquele dinheiro que serviria para a compra de caixão, bem como custear as despesas do funeral do finado. Então, nós achamos que o nosso Estado é um grande violador dos direitos humanos, porque o tal dinheiro que eles chamam de subsídio funeral não é um dinheiro que nós estamos quer dizer, o que o Estado está a nos subsidiar como tal.
é nosso dinheiro que nós descontamos, que vai para uma certa conta e que quando necessitamos desse tal dinheiro, não existe, falam de falta de cabimento orçamental. Então, nós achamos que o caso do professor Telvino é o cúmulo, é o ponto mais alto da violação dos direitos humanos pela parte dos nossos governantes. Então, continua isto a acontecer em várias facetas, de várias formas. O Estado moçambicano tem estado a violar de forma grave os direitos dos professores. Só para acrescentar mais, tivemos recentemente um jornal que nos diz, que nos fala dos pronunciamentos do governador da província de Zambésia, por sinal a mesma província em que Telvino fazia parte, e que ele diz que vai expulsar todos os professores que estão a reivindicar as horas extras neste momento, porque estão a comprometer os exames. Sim, nós aceitamos que os professores estão a comprometer os exames, mas antes que os professores comprometam os exames, é preciso entender que o governo é que está a comprometer também a vida desses funcionários, porque não está a pagar de acordo com aquilo que está estatuído, porque, de acordo com a legislação, as horas extras não devem ser devidas, devem ser pagas imediatamente depois da sua execução, tal como o subsídio funeral deve ser pago imediatamente, sublinho, imediatamente após a morte do familiar do funcionário, desde muito que esteja inscrito no cartão da assistência médica e medicamentosa. E se o Estado chega a ficar 2 anos sem pagar esse valor, achamos nós que é uma grave violação dos nossos direitos. E muito obrigado. Certo. Chegou aqui a falar de ameaças, mas também confirmou que ainda existem esses casos de corrupção. Os casos que levaram Itelvino Dias a morrer. Itelvino Dias, sem dúvidas, é um defensor. Itelvino Dias é um defensor de direitos humanos. Morreu denunciando um escândalo de corrupção. Que papel dos jornalistas a fazerem isso? Ele trouxe à luz um caso que veio custar a própria vida. Confirmou esta situação. Gostaria de saber se a questão é para os dois, que qualquer pode escolher quem vai responder. Queria saber se a associação está a desenvolver trabalhos com vista a recolher alguma evidência destes desvios, destes escândalos de corrupção, e quais são as ameaças que os professores atualmente têm vindo a sofrer. E qual tem sido o posicionamento, a atuação do Ministério da Educação e do Ministério da Administração Estatal na vossa situação? Bom, acho que posso começar, não é? Certo. O Dr. Jair poderá acrescentar alguma coisa dentro daquilo que eu poderia falar aqui. Sim, a associação tem feito o seu trabalho, tem estado a divulgar, a tentar juntar evidências, como dizias, de modo a denunciar os casos de corrupção existentes no Ministério de Educação. Eu vou citar alguns exemplos em que a nossa associação fez algum trabalho no sentido de interferir. Por exemplo, no ano passado, durante as greves e manifestação dos professores de reivindicação às horas extras, no momento da realização do exame, algumas escolas ficaram sem fazer exame. Depois foi feito um exame especial. Segundo os dados que obtivemos, é que o Ministério da Educação tinha que, durante aqueles exames especiais, ia gastar, são 63 escolas que iam ser submetidos ao exame especial. E percebemos que ia gastar 9 milhões de meticais para cerca de 63 escolas. E procuramos intervir do Ministério da Educação, querendo perceber com muita profundidade como é que esse valor, porque nós entendemos que esse valor é exorbitante, olhando para o número de alunos que seriam abrangidos por esse exame especial. Mas, infelizmente, o Ministério da Educação não nos facilitou a informação que estávamos a solicitar. Tivemos também a situação de professores no distrito de Inharime que estavam a ser transferidos.
pelo facto de também estar a reivindicar os seus direitos, que são as horas extras. E, graças a Deus, conseguimos travar essas transferências sancionatórias, porque toda a transferência, entendemos nós, que deve ter algum fundamento, deve ser fundamentado. Não adianta de um dia para o outro o governo do distrito, ou seja, os serviços distritais, acordarem e dizerem que vamos transferir quase todos os professores da escola, e se formos a ver aqueles professores que estavam diretamente ligados a essas reivindicações. Tivemos casos aqui também em Maputo de forma isolada, casos que foram até a Procuradoria, é o caso da Escola Unidade 2, daqui da cidade de Maputo, em que 2 professores foram intimados pela Procuradoria pelo facto de terem também participado ativamente nas greves. Pela parte do Ministério da Educação, infelizmente, o Ministério da Educação não tem colaborado para aquilo que são as inquietações dos professores. Nós esperávamos ter um Ministério da Educação que também estivesse a defender o professor, mas, infelizmente, o Ministério da Educação faz o contrário. A ANAPRO vai continuar a pressionar pela justiça no caso do professor Telvino? Se sim, com que estratégias? Bom, só para secundar a informação que o meu Certo. colega acabou aqui se debruçando, é assim, se nós formos a falar das denúncias, aquilo que tem a ver com a corrupção na educação, eu acho que o programa todo vai acabar mesmo só por debruçarmos acerca disso. Eu só vou dar um cheirinho daquilo que acontece quando os professores fazem a denúncia a quem de direito. O professor até corre risco de ser sancionado. Ou melhor, o denunciante corre risco de ser sancionado. A título de exemplo, o distrito da Moamba, na escola onde eu fui escuraçado. Foi escoraçado? Sim, fui escuraçado. O que significa tirar um professor na sala de aulas com um pão de giz a escrever, depois, senhor professor, dirija-se ao gabinete. Chegar lá no gabinete, ordens superiores, está aqui uma guia. E o nome das ordens superiores? Não teve? Bom, era uma guia na qual eu tinha que ir me apresentar ao serviço distrital. Isso foi em 2023, em janeiro. Mas também a mesma situação veio acontecer este ano. Aos que ficaram, reivindicaram acerca de um assunto que tinha a ver com fraude de exames de 2024, os mesmos foram escuraçados. Os mesmos foram escuraçados. Há conhecimento também do Ministério, da direção distrital, da direção provincial. Mesmo apresentando exatamente os áudios, aquilo que eu chamaria de as provas, que podiam dissipar tudo equívoco de que aquilo de facto foi, digamos, como posso dizer, digamos, a violação, portanto, daquilo que são os estatutos, a norma da avaliação. Certo. Vamos agora Não conversar... acontece nada. Certo. Então é complicado. Vamos agora conversar com o vice-presidente Marcos Molima, que nos acompanha de forma virtual. Vice-presidente, eu vou pedir para ligar a câmera e também o microfone para se comunicar sempre que estiver a se comunicar conosco e para também dar algumas opiniões sobre as questões que foram levantadas aqui. Confirma, afinal é esta a realidade dos professores em Moçambique, da classe docente? Que estratégias estão a usar para ter respostas no caso Telvino Manuel Benedito, que até há 2 anos continua no silêncio? Sim, boa tarde. Eu não sei se conseguem me escutar. Perfeitamente, avança. Obrigado. Primeiro queremos agradecer por este convite e este espaço em que nós temos a oportunidade de esclarecer, não necessariamente apenas como professores, mas como defensores de um direito humano. O professor passa por essa situação, vive este dilema, e atualmente o professor vivia, aliás, nos últimos momentos o professor vivia sem nenhum defensor. E a ANAPRO surge justamente há 3 anos com o interesse de mudar o cenário.
Então, entrando justamente na questão que me é colocada, se nós, como professores, eu gostava de, se calhar, deixar um ponto essencial quanto a isto. Olha, nós estamos num estado onde normalizamos a promiscuidade, normalizamos a mediocridade e quer se transformar isto, e quer se tornar esta mediocridade, quer inserir a mediocridade no setor de educação, normalizar-se uma vez por todas. O setor de educação vive todos esses problemas por conta de um assunto que nós levantamos já no caderno reivindicativo, no manifesto apresentado pelo Presidente da República, entre vários outros cadernos que nós já submetemos em várias instâncias, sobre a politização do setor de educação. Esta anarquia toda, esta situação em que o professor começa a ser visto como um ser humano sem direitos, apenas com deveres, adveio do fato da normalização da mediocridade instalada no setor de educação por meio da ONP, do próprio governo e do próprio partido, que em últimas instâncias começam a perceber e fazer entender que a educação é a casa própria aonde se pode fazer tudo para destruir ou desconstruir a educação, o setor político, a democracia, as liberdades fundamentais, entre vários outros aspectos. Agora, o que nós conseguimos ver, o que agora se está a verificar, só são sinais de poucas coisas que a ANAPRO consegue identificar e consegue divulgar ou denunciar. Há tantas coisas mesmo, há tanta coisa que nem nós, como ANAPRO, que vamos sempre ao encalço dos direitos dos professores, não conseguimos identificar. Então, há este pormenor primeiro. O segundo é um Estado ou um governo feito por criminosos. Mas nesta criminalidade quer ter acompanhantes. Então, estão a formar um grupo, estão a criar condição que o setor de educação, não é? Eu não sei se consegue me acompanhar. Estão a criar condição para que o setor de educação, o professor, seja parceiro desta criminalidade, desde os crimes eleitorais, não é? Os crimes acadêmicos, os crimes ligados às fraudes, isto é, os acadêmicos ligados às fraudes, os crimes administrativos que estão relacionados com produções de livros, produções de exames, circulação de exames, os crimes relacionados a clientelismo no fornecimento de serviços, de bens, até de dinheiro que não pertence ao próprio Estado, é somente dos doadores. O Estado, o governo da Frelimo se sente dono disto e sente a obrigação de afugentar qualquer indivíduo que se julgue consciente e que tente conscientizar os demais para perceber, mastigar isso, perceber e fazer-se cumprir a legalidade. O governo, o Estado, o Ministério da Educação é o único ministério onde se colocam pessoas com interesse claramente partidário, não de servir o setor da educação, não de servir a questão da qualidade do ensino, não de melhorar as condições de ensino, não de ouvir e auscultar a questão dos professores, mas como um setor onde se fazem agendas políticas. Por quê? Eles descobriram que é no setor de educação onde existe o maior número de funcionários do aparelho do Estado. E usando estes como vínculo das suas artimanhas partidárias, criminais, roubalheiras e burlas, vai ser sempre uma forma. Há de haver aqui
diga-se, o governo da Frelimo poder se manter no poder. Agora, tudo que nós vamos comentar, a questão de pagamento das horas extras, é suposto que hoje que os professores foram os valores que aumentaram as campanhas eleitorais das autarquias, não é? E foram os valores que aumentaram as campanhas as campanhas das eleições gerais. É por isso que a narrativa, a construção da narrativa sobre justificação deste valor que deve ao professor é feita em jeito de é feita por quer dizer, há um efeito que faz-se réplica e tem um efeito dominó desde a base. Continuando isto, além de tudo isto, o setor de educação tem que ser um setor de instalação do chip partidário, do chip do regime, para poder condicionar a manutenção do regime do poder. Porque colocando a educação em melhores condições, colocar a educação de qualidade para os moçambicanos, teremos um número cada vez mais acrescido de seres pensantes, não é? E possam, de certo modo, contradizer aquilo que são as intenções partidárias, governamentais do regime. Então, quanto mais reduzida a qualidade dos formandos, a capacidade intelectual dos formandos, melhor serve-se a agenda do regime. Reiteradamente, volto a dizer, o que vem a acontecer já em forma de brutalidade, de perseguição, é pelo fato de terem levado tanto tempo, não é, no poder e terem se habituado, terem se instalado, se sentirem em casa. Então, qualquer um que os queira desestabilizar, divulgar informações que julgam secretas para poderem dominar por meio das suas artimanhas políticas, fica aqui o claro interesse de que nós, a NAPRO e qualquer outra organização sindical que vem para despertar e lutar por aquilo que são os direitos fundamentais dos próprios funcionários, tornam-se inimigos. É por essa razão que atualmente somos colocados como indivíduos que lutam contrariamente à posição e somos tidos como da oposição. Vou só apenas chamar a comunicação aqui, os internautas que nos acompanham, por favor, comentem, deixem questões, coloquem os vossos comentários. Cisco Sumbanas está a ver, temos o comentário do Carlito, que está ligado a partir de Namíbia. Carlito, como é que está a situação aí dos professores em Namíbia? Compartilha, talvez o cenário possa inspirar aqui o atual cenário. Eu vou ainda continuar um pouco mais com o vice-presidente. Vice-presidente, como é que está a ser olhado dentro da associação o caso do Telvino Manuel Benedito, do professor que foi assassinado por conta desta denúncia? Tem contato com os familiares? Dê-nos atualizações deste caso de forma mais do ponto de vista da associação, da atuação da associação, da NAPRO. Muito obrigado. Certo, de forma breve, por favor. Obrigada. Obrigado. Também eu farei. Sim. A situação do professor Etelvino Dias, uma das primeiras coisas que nós, como a NAPRO, fizemos foi procurar criarmos condições financeiras para dar um apoio à família. Tentamos isso e, por meio das redes sociais, criamos condições para coletarmos alguns valores para dar uma assistência social à esposa e os filhos de Telvino Dias. E, posto isso, procuramos também aproximar as entidades legais
não é? Que é a própria direção distrital e a direção provincial, para dizer que quando se aperceberam, a nossa entrada e entrega pelo caso Etelvino Dias, a única informação que nos foi dada é que este assunto está sob as mãos das autoridades. Por que que nós falamos de politização do setor? Quando fizemos investigação de fundo, fomos descobrir que o diretor que criou este problema contra o Etelvino Dias é um quadro sênior do partido no distrito, não é? E quando criamos condições de apurar mais verdade sobre este assunto, descobrimos que a própria direção distrital e a direção governamental, a direção provincial, estão a tentar encobertar as provas. E nós, como ANAP, não paramos por aí. Fizemos auscultações, mas depois passamos por limitações. Limitações de que ordem? Financeira. A associação é uma das que trabalha com fundos muito baixos. Nós não temos fundos, para não dizer baixo. Não temos fundos para levar esses assuntos, alguns assuntos, dar andamento a certos assuntos. Não temos fundos. E dois, sentíamos que tínhamos necessidade de ter uma advocacia por detrás de tudo isto. Não consegui para termos um advogado que pudesse fazer um acompanhamento ligado a este problema ou de passo a passo deste problema. Então, nós ficamos à espera, sob pena de pensarmos que a própria justiça, ao nível do distrito e ao nível da província, pudesse trazer mais detalhes. De lá para cá, as únicas coisas que a ANAP tentou fazer já no fim, nesse último dia, foi tentar criar condições. Nós estávamos a tentar criar condições de criarmos um dia de reflexão sobre o incidente que aconteceu com Etelvino Dias. E a província de Zambésia, em particular, a província de Zambésia, aliás, é um exemplo de coisas maléficas para com os professores. Não é o único exemplo de Etelvino, mas queremos primeiro agradecer este apoio e, por meio do próprio CDD, gostaríamos de ter, se calhar, uma linha de advocacia conjunta que pudesse aceitar este assunto, porque as nossas condições são limitadas. Nós criamos condições para que o nosso secretário provincial pudesse estar a par do processo, mas a limitação financeira nos veda. Então, nós, a partir de já, fazemos este convite ao CDD, à Rede Moçambicana de Defensores de Direitos Humanos, entre tantas outras organizações que nos apoiam neste assunto, porque, associado a isto, entre tantos outros aspectos que vamos ainda levantar neste programa, neste debate, era imperioso que começássemos a partir daqui. Certo, muito obrigada, Vice-Presidente, pela sua intervenção. Vamos agora conversar com Márcia Massosote, que na qualidade de oficial de Direitos Humanos vai também fazer a análise legal deste quadro. Márcia, que direitos fundamentais foram violados no caso Etelvino, mas também escutamos aqui alguns casos de todos os outros professores, porque isto continua, e também quais são as principais lacunas ou omissões durante esses 2 anos? Ou é justificável que durante 2 anos, mesmo existindo pistas, a associação até chegou aqui a citar alguns quadros envolvidos e mesmo assim essas pessoas permanecem livres neste caso e ainda não existem culpados apresentados publicamente? Justifica-se 2 anos de espera neste caso, Márcia? Muito obrigada. O direito principal que podemos destacar aqui neste caso é o direito à vida, que foi violentamente violado, passo a repetição. O direito à vida é o direito fundamental. Na hierarquia dos direitos está no topo. Afinal de contas, é o direito que sem o qual não se pode exercer todos os outros direitos.
Portanto, este direito, o direito à vida, tem a consagração constitucional, mas também tem proteção a nível universal, a nível internacional, através da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Portanto, é um direito que ao ser violado, devia causar, devia estremecer o sistema de justiça a fim de se buscar por verdade, buscar por soluções de forma célere. A morosidade não devia ser característica do sistema de justiça. Infelizmente, hoje, podemos considerar a morosidade processual como uma característica do próprio sistema de justiça. E esta morosidade gera, muitas vezes, impunidade, gera sentimento de impunidade, não só, mas também principalmente nas famílias, que são as pessoas diretamente afetadas por este dano, mas também por toda a sociedade que acompanha este tipo de atuação que vai contra aquilo que devia ser. E chamamos também a colação aqui ao Ministério Público, que é o garante da legalidade, devia ter um posicionamento firme quanto a questões de morosidade injustificável. Já passam 2 anos sem que o processo avance, não há informações sobre o que está a causar esta estagnação do processo. Portanto, nem a família, nem a sociedade têm informações sobre o que realmente está a acontecer, com o agravante de se ter pistas, como disse, há nomes que foram citados, que deviam ser arrolados ao processo, mas que estão a circular normalmente, estão a conviver no ambiente com a sociedade. Isto gera revolta, gera o sentimento de impunidade para esta família, para esta esposa, para estes filhos. Portanto, é um problema que está a virar uma doença crônica no próprio sistema de justiça. Quanto à questão dos outros direitos que foram aqui arrolados no âmbito da própria atividade, da própria profissão do professor, nesta situação, deve-se ter em conta aquilo que está estabelecido nos estatutos, no regulamento dos funcionários e agentes do Estado, que tem lá normas, tem lá princípios bem estabelecidos, bem estruturados, que regem a questão da atribuição de salários, a questão das horas extras, como é que tudo deve ser dirigido. Ao não como é que eu posso dizer, se acumular o que está na lei, ao ir contra aquilo que está na lei, está-se a violar de forma grave direitos também fundamentais dos professores. Portanto, existe sim uma entidade competente que tem a obrigação de garantir com que haja respeito por estas normas, de modo a garantir salvaguarda dos direitos dos próprios professores. Portanto, há uma violação sistemática de diversos direitos envolvendo a própria atuação do professor, a atividade do professor, a atividade de docência, mas também do próprio cidadão enquanto pessoa. Estamos aqui a falar do caso da perda do direito à vida. Portanto, há uma série de direitos que, infelizmente, estão a ser violados e com um sentimento de impunidade, pois até hoje não há justiça, até hoje não há resposta, as violações continuam e se agravam. Certo, Márcia. Este não é o único caso que o CDD pressiona, não é? Hoje, o Centro para a Democracia fez
uma publicação através, sim, das redes sociais sobre o caso Itelvino. Se você ainda não acompanhou esta publicação, por favor, entre aí nas plataformas digitais, na página do CDD Moçambique, para ver esta publicação que acredito que passa aí na tela 2 anos sem um professor Telvino, Manuel Benedito e sem justiça. É o tema desta publicação que nos leva hoje a debater. Mas, Márcia, este não é o único caso. Temos também no contexto eleitoral, no contexto jornalístico, em vários contextos, a mesma situação. Após uma denúncia de corrupção, existe esta represália, esta resposta que muitas das vezes termina desta forma, em morte. Denunciar corrupção em Moçambique continua a ser perigoso. O Estado não tem mecanismos de proteção contra estes denunciantes. E como é que os professores deveriam estar protegidos? Vimos aqui vários casos aqui a serem arrolados. Será que não são os próximos professores também a terminar como o Itelvino? Como é que não existem mecanismos de proteção para esses denunciantes? Seria esta a questão. Formalmente é tudo muito bonito, né? Temos leis, temos estatutos, temos regulamentos, tudo que trata da questão de proteção, a questão de políticas contra represálias, está tudo muito bem organizado, muito bem regulamentado. O problema está na efetividade. O problema está na concretização daquilo que está no papel, daquilo que está na lei. Então, é um problema não de legalidade, no sentido de se instituir as leis, mas é um problema de aplicação das próprias leis. Portanto, as leis existem sim, mas estão a ser violadas. Estão a ser violadas de forma recorrente e que, infelizmente, isso acaba não tendo as pessoas que violam não são responsabilizadas por esta violação. Portanto, existem sim normas, sim, mas não há responsabilização. Este impulso, esta atuação do sistema de justiça, de todos os ministérios que superintendem as áreas aqui referenciadas, que devem atuar, devem agir, é mais uma questão de ação para fazer face a este problema. Certo, Márcia. E qual deveria ser o papel do Ministério da Educação, da PGR e do CERNIC neste caso? E só para finalizar, que passos concretos deveriam ser dados agora? Passam 2 anos, mas como é que pode-se fazer para acelerar durante esses processos? Acelerar a investigação, acelerar uma resposta para a família e para a sociedade e para a classe de docência? Bom, no que diz respeito à própria tramitação processual, à instrução, existem mecanismos próprios que regem a atividade a atuação no âmbito da investigação. Estes são mecanismos próprios do Ministério Público, próprios também do CERNIC. O que se deve exigir deles é o óbvio, que é a celeridade. Existem sim deficiências, existem sim dificuldades que possam advir da investigação de um processo, principalmente tratando de um processo complexo como este, mas isso não deve definir ou não deve gerar comodidade para a falta de solução. Muitas vezes o que se verifica é sim, temos sim deficiências em termos de busca de verdade, de investigação, em termos de mecanismos próprios para se investigar, mas se para por aí. É verdade. Para-se por aí e isto gera um relaxamento, não temos condições de ir a fundo e, portanto, ponto final, não pode ser assim. Isto não pode definir o processo no âmbito da investigação. Este não pode ser o ponto final do processo. Portanto, o apelo é mesmo para a reação a esta questão
de falta de investigação, se podemos assim considerar, ou falta também de vontade de investigar. Portanto, temos aí também a questão da falta de vontade de investigar, porque já passam 2 anos, não há evidências claras de estar a existir uma investigação, não há nenhum pronunciamento, há um silêncio ensurdecedor, como bem disse. Portanto, o apelo mesmo é para a ação do Ministério Público, a ação do CERNIC, de modo a que o processo possa seguir o seu percurso normal até chegar ao julgamento e à sentença. Muito obrigada, Márcia. Voltamos agora para a Associação dos Professores. Como é que está atualmente o cenário dos exames? É verdade que os militares e também a polícia estão a controlar os exames atualmente no lugar dos professores que estão em greve pelas horas extras? Por favor. Bom, até aqui não temos nenhuma informação clara da substituição do professor pelos agentes das Forças Armadas. Mas o que nós temos a dizer é que já há manifestações ou mesmo boicote dos exames, portanto, em Milange, assim como algumas escolas daqui da cidade ou da Maputo província. Mas estive a conversar agora digamos, há 2 horas, estive em comunicação com o porta-voz de Milange, que diz que as condições mínimas foram salvaguardadas. Portanto, eles estão em greve, sim, fazem seu serviço, mas não se metem no assunto dos exames. Até aqui aguardam exatamente uma reunião com o administrador. Já tiveram exatamente um encontro ontem com a direção da escola, assim como alguns órgãos de serviço distrital de Milange, para ver se podiam ultrapassar o assunto, mas não teve nenhum efeito. Eles mantiveram-se firmes com a decisão e, entretanto, estão à espera que o Estado resolva o problema deles. Também há uma outra escola, se a memória não me trai, acho que é a escola, digamos, do distrito de Pebani. Também houve também boicote. Até aqui estamos a tentar ver se podemos contactar com os nossos colegas lá em Pebani. E o vazamento dos exames antes mesmo da sua realização, quem é que está por trás disso? São os professores revoltados? Quem está? Muito obrigado mais uma vez. Bom, quanto ao assunto do vazamento dos exames, primeiro gostaria de dizer que o sistema de educação de Moçambique sofreu várias transformações durante estes 50 anos que o Moçambique está a gerir a educação. A única coisa que não mudou é a maneira de como se faz a logística do exame. O exame ainda é gerido nos órgãos centrais. Faz-se um exame nacional. O que nós, como associação, repudiamos, achamos que já é a altura de pensar por outras formas de fazer-se um exame. Que o exame não seja nacional, que talvez seja a nível provincial, se não distrital, ou mesmo a nível da ZIP. Isso haveria de ajudar em casos de vazamento de exame, não teria repercussões nacionais, talvez seriam locais, dependendo do tipo de exame. Podia ser até lá em Milange, onde vazou, segundo as informações do próprio Ministério da Educação. Ora, a informação de que o assunto sai de Milange é do Ministério da Educação. Nós entendemos que devia haver uma auditoria independente, não é? Para investigar, não ser o próprio Ministério de Educação que produz um exame, e o exame vaza e volta a dizer que é um professor, diretor pedagógico de uma escola, qualquer coisa que seja, que vendeu ou que tirou foto e enviou para o sobrinho. Nós achamos que ele só está sendo usado como bode expiatório. Se fosse uma
investigação independente, provavelmente o resultado não seria esse, porque este assunto de vazamento de exames é um assunto recorrente, não começa hoje. Provavelmente, mais de 10 anos, isso vem acontecendo. Agora, olhando de como as coisas têm acontecido ao longo desse tempo todo e olhando de onde os exames começam, temos o departamento de exames e exames de equivalência, é isso, não é? Sim, no Ministério da Educação, é que lida com a matéria relacionada com exames. É lá onde o exame é produzido e mandam para as fotocopiadoras, e transportam o exame em todo o país. Nesse circuito todo, em qualquer local, é possível o exame vazar. Então, entendemos nós que devia haver uma reflexão, ou seja, uma investigação um pouco mais aprofundada, de modo a aferir, de facto, quem é que deixou o exame vazar. Temos assistido situações neste país em que culpa-se alguém, mas depois essa tal pessoa culpada, depois de algum tempo, é promovida. E eu não sei se este caso não será o mesmo, em que procura-se um culpado para depois de 2, 3 anos dizerem que já cumpriu a pena, depois promovem essa tal pessoa. É hábito do nosso governo fazer coisas como essa. Qual é que seria o benefício, por exemplo, deste pessoal que lida com a matéria dos exames de vazar um exame? Nós sabemos muito bem que o circuito vamos lá, dos contratos ou das adjudicações dos concursos públicos aqui em Moçambique obedecem tem donos, não é? É possível que as serigrafias que reproduzem os exames sejam das mesmas pessoas que vazam os exames. Sabem de antemão que se vazarem um exame, aonde voltar, o Estado terá que pagar de novo, não é? Aquele serviço que já havia pago. A transportadora que vai responsabilizar-se em transportar os exames para todo o país, muitas das vezes tem sido uma transportadora de alguém com ligações com o partido, ligações com o governo. E muito bem, volta a ganhar aquele concurso para fazer circular o exame. Entendemos nós que pode ser um vazamento propositado para de novo voltarem a ganhar os concursos e beneficiar-se dos impostos do povo moçambicano. Certo. Vice-presidente, considerações finais, por favor. Vice-presidente da ANAPRO, considerações finais. Estamos a encerrar o programa. Márcia Massosote, considerações finais. Depois os professores também podem deixar considerações finais. Deixamos simplesmente o apelo para a celeridade, para o andamento do processo, de modo a garantir a justiça por esta grave violação de direitos humanos que todos nós podemos presenciar. Portanto, é mesmo um apelo para o sistema de justiça, para o Ministério Público, para agir. Nada mais que isso. Certo. Obrigada. Muito obrigada, Márcia. Professor? Bom, se calhar uma pergunta que eu possa deixar exatamente para a sociedade em geral, né? Nós, como associação, temos feito o nosso máximo e as leis são violadas sistematicamente. O que a sociedade tem a fazer para os professores? Tendo em conta o que está a acontecer. Porque o professor tenta seguir a lei, pedindo a quem de direito para intervir, não intervém, e pelo contrário, é sancionado quando faz as denúncias. Há aqui alguém que tem que colocar exatamente o pé no acelerador. O que a sociedade pode fazer? A sociedade podia, por algum momento, se rebelar contra aqueles que estão exatamente a potapiar as leis. Se a sociedade é que colocou para dirigir o Estado moçambicano. Então, é preciso chamar a razão. Este assunto que está a acontecer com os professores, relativamente com a educação no seu geral, que tem a ver com os exames, não é um assunto exatamente da ANAPRO de forma particular. É que a sociedade também diz que está revoltada porque os professores também, durante as eleições, ficam ali
a cobertar a fraude, é verdade? Eu não posso afirmar categoricamente que são todos professores. Eu nunca participei. Mas não se usa a figura do professor? Aqui estamos a dizer que há certos professores que se entregam ao sistema e fazem isso sob cobertura de pessoas devidamente identificadas. Devidamente identificadas. Certo. Considerações finais? Sim, muito obrigado. Eu gostaria de dar continuidade ao que o meu colega Bernardo Jarrar estava a referir, relacionado com a pergunta que ele colocou. Os professores, sim, têm sido culpados e eu, por vezes, dou razão à própria sociedade quando culpa os professores. Temos visto muitos comentários, mas, como ele estava a dizer, os professores, muitas das vezes, quando vão às eleições, não vão na qualidade de professor, vão na qualidade de cidadãos. Mas são professores que são usados pelo sistema, porque o sistema coloca o professor com fome e usa-lhe para poder beneficiar-se. Portanto, nós repudiamos, como associação, né, repudiamos esses factos e achamos que é a altura de termos um código de conduta do professor em que seja proibido de participar nos pleitos eleitorais, porque o professor, a missão dele é de dar aulas. E temos tanta juventude formada que muito bem pode participar nos pleitos eleitorais. Não fica bem o professor deixar de dar aulas para ir encher urnas. Então, é urgente fazer isso. Quanto à questão da sociedade, sim, nós entendemos que a sociedade deve apoiar, porque, afinal de contas, quem é que sofre em última análise? É o aluno que perde a formação. Então, as organizações da sociedade civil que defendem os direitos humanos básicos, e que a educação é um dos direitos humanos fundamentais, não é? Deviam abraçar-se com a associação, não é? Que é a associação que atualmente está na vanguarda em termos de defesa dos direitos do professor, bem como a melhoria da qualidade de ensino, para reivindicarmos aquilo que é o nosso direito, o direito dos moçambicanos, que é a educação. Mas, só para finalizar, desculpa, estou a ver mesmo que estou acima de tempo, Sim, sim. Queremos também, como associação, aproveitar do diálogo em curso, não é? Do diálogo em curso, apesar de não ser aquele diálogo ideal, porque é um documento que depois será submetido à Assembleia da República, e nós sabemos que na Assembleia da República quem reina é o Partido Frelimo, mesmo o formato do próprio diálogo não nos convence, porque estão lá representados os partidos políticos, mas nós, como associação, vamos sim submeter um documento à sede do diálogo inclusivo, de modo a apresentar aquilo que é a nossa visão sobre questões políticas, bem como sobre questões de educação. Vamos também submeter ao Ministério da Educação, brevemente, aquilo que nós achamos, a nossa proposta inerente ao processo de exames. Eu dizia anteriormente aqui que o exame já não deve ser nacional, deve ser local. Olha, eu ensino por um ano, não é? E vou avaliando os meus alunos, por que é que já devem me desconfiar quando chega a altura de fazer a avaliação final? Devem me confiar também, desde muito que aquilo que eu avalie não saia dos padrões daquilo que é exigido pelo Ministério da Educação. Portanto, nós vamos submeter um pedido ao Ministério da Educação, solicitando a reformulação do modelo de exame. E muito obrigado. Certo, muito obrigada a todos por nos acompanharem, muito obrigada a si que está ligado aí ao Janela de Justiça. Hoje voltamos a citar o nome, aqui não pode ser esquecido, Telvino Manuel Benedito, um professor que perdeu a vida por apenas denunciar aquilo que são escândalos de corrupção. E nós, como Centro para a Democracia e Direitos Humanos, permanecemos com as janelas abertas, enquanto quem devia dar respostas para esse caso permanece em silêncio. Nos comprometemos a continuar a pressionar no caso por justiça de Telvino Manuel Benedito, o professor que perdeu a vida há 2 anos atrás, denunciando. Foi um prazer trabalhar para si, mas já sabe que aqui, na Janela de Justiça, sua injustiça também tem espaço. Até a próxima.